Olá, meu nome é Leiliane, sou psicopedagoga, sou da área de educação há mais de 15 anos, tenho um espaço psicopedagógico e escolar, no qual se trabalha com crianças, tanto na área psicopedagógica quanto na área de reforço escolar, tá? Esse será o meu primeiro vídeo que eu estou gravando sobre assuntos escolares, né? Para auxiliar meus colegas professores, meus colegas psicopedagogos e auxiliar também, dar um auxílio para os nossos pais sobre algumas questões educacionais. Vai ser uma série de vídeos, tá? Com respondendo algumas questões, respondendo alguns desafios, né? E até mesmo vídeos dando exemplos, né? De como se trabalhar com crianças que têm transtornos de aprendizagem e crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, os vídeos vão ser de assuntos educacionais, né? Esses assuntos que permeiam o nosso meio escolar hoje com muita frequência. Hoje começarei pelo vídeo sobre transtorno de aprendizagem versus dificuldade de aprendizagem. Então, nós vamos conversar um pouco para a gente poder tentar estabelecer diferenças entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem, que são coisas bem diferentes, mas que a gente costuma a confundir, tá? Então vamos lá. De repente, você professor ou você pai se encontra com seu filho ou com seu aluno e se depara com ele, né? Se depara com a criaturinha no ano que apresente dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, dificuldade de interpretação e dificuldade com raciocínio lógico-matemático, compreensão de probleminhas matemáticos ou com continhas matemáticas, noções matemáticas. E nós nos perguntamos, o que fazer? Será que isso é um transtorno de aprendizagem ou será que o meu aluno tem uma dificuldade de aprendizagem? Você sabia que tem diferença entre os dois? Então vamos lá. Vou começar pelo transtorno de aprendizagem, tá? Transtorno de aprendizagem é algo que está dentro do aluno. Então, é algo que vem de dentro para fora, tá? É algo que o aluno tem lá dentro, já nasce com ele. Então, é uma questão genética, é uma questão neurológica e é uma questão biológica, tá? Então, nasce com o aluno e ele externiza esse transtorno para fora. Tá entendendo? Então, quais são os tipos de transtorno? Dislexia, disgrafia, descalculia, entre outros, que mais tarde irei fazer um videozinho para explicar, para dar dicas, para a gente trocar experiências, né? E até mesmo trocar atividades importantes, como se trabalhar com alunos que têm esse tipo de transtorno, que hoje em dia é muito importante. Tá, então vamos lá. Então, o transtorno de aprendizagem, ele nasce com a criança, tá? O transtorno de aprendizagem, ele não é algo inventado ou algo que a criança, que surgiu do nada na criança. Apesar de que o transtorno de aprendizagem, ele pode ser detectado, pode aparecer em qualquer fase da criança. Por exemplo, uma criança entra na escola, maternalzinho, 1, tranquilo. Maternal 2, tranquilo. Adquiriu todas as habilidades e competências necessárias. Quando chegou primeiro período, passou mais ou menos. Segundo período, quando iniciou as letrinhas, o som das letrinhas, iniciou o processo de alfabetização, a criança começa a se mostrar com dificuldade. Ou às vezes ela passa pela educação infantil tranquilamente, despercebida, e quando chega lá no Fundamental 1, que ela começa a mostrar suas dificuldades. Então, independe da idade ou da fase que a criança tá? O transtorno escolar, ele é algo que é uma dificuldade de identificar e decodificar palavras, né? Então, ele se torna uma dificuldade que a criança adquire na leitura,
na escrita, na compreensão de textos. Lembrando que a compreensão de textos, gente, nós não estamos falando só na linguagem de português, não estamos falando só em linguagem, nós estamos falando no raciocínio lógico-matemático, porque matemática nós também usamos nossa compreensão. Matemática não é uma coisa mecânica que se a gente só faz continhas de mais, de menos, de vezes e de multiplicar. Não, para usar o raciocínio, para se obter o raciocínio lógico-matemático, nós temos que usar também a compreensão. Então, a criança que tem esse transtorno, ele também vai ter dificuldade em matemática ou não, tá? Por quê? Porque o transtorno, ele pode se identificar, ele pode se manifestar em uma área ou em várias outras áreas, em todas as áreas do processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente manifesta geralmente, né? Quando a gente manifesta esse transtorno, quando se manifesta, a gente começa a perceber esse transtorno. Quando o aluno entra em idade escolar, porque a partir daí começam a surgir as dúvidas, as dificuldades, os desafios. E aí o professor, opa, esse aluno, isso tem que ter um olhar muito minucioso do professor. Opa, esse aluno tem alguma coisa, esse aluno tá faltando alguma coisa. Então aí, como saber se ele tá faltando uma habilidade, né? Se tem uma lacuna que não foi preenchida ou se é um transtorno, né? Então, a gente tem que perceber o seguinte, o transtorno de aprendizagem, né? Ele é um fator permanente, ou seja, ele permeia a vida escolar e pessoal toda do ser humano, tá? Então, ele é permanente, ele não tem cura, ele não fica e depois vai. Ele não é uma coisa que o aluno tem e que vamos trabalhar e que ele vai sumir. Não, ele vai estar sempre ali. O que acontece é que com acompanhamentos clínicos e psicopedagógicos, o aluno começa e ele consegue avançar nesse processo. Como? Superando suas dificuldades, criando atalhos, criando caminhos para superar essa dificuldade. Mas isso, ele precisa de um trabalho de uma equipe multidisciplinar, que é o psicopedagogo, que é uma equipe com fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista e, em alguns casos, até psiquiatras. E, em alguns casos, também, ele vai precisar de medicações, tá? Além das terapias, medicações, né? Então, voltando, é algo que vem de dentro para fora. Pode agravar com os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? São os fatores externos, né? O fator que está do lado de fora. Por exemplo, uma separação de pais pode afetar um aluno com transtorno de aprendizagem? Sim, porque ele já tem um problema, ele já tem uma dificuldade, um transtorno neurológico que está lá, né? E com os problemas do lado de fora, essas questões agravam, diferentemente do aluno com dificuldade de aprendizagem. Porque o aluno com dificuldade de aprendizagem essa dificuldade é um fator transitório. Então, o fator transita pelo aluno e ele pode sumir. E essa dificuldade é através dos fatores ambientais, diferente do transtorno de aprendizagem, né? Porque o transtorno de aprendizagem são fatores neurológicos, biológicos e psicológicos. O de dificuldade de aprendizagem, não. São fatores ambientais, ou seja, são os fatores externos que traz a dificuldade internamente para o aluno. Então, é algo que vem de fora para dentro. É o que está acontecendo fora na vida do aluno, mexe com ele aqui dentro. Você está entendendo? Então, quais são esses fatores? Seja emocional, seja pedagógico, né? Seja psicológico. Vamos lá. Emocional. Uma separação de pais, bullying, o aluno não pertencer, não haver o pertencimento, não houver o pertencimento do aluno naquele grupo escolar ou um grupo de amizade da rua, algo que entristeça ele, você está entendendo? Ou algo que vem
da parte pedagógica, metodologia da escola, que não condiz ao aprendizado do aluno, o aluno que não se adequa à metodologia da escola. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre metodologias escolares, né? Escola construtivista, socio-interacionista e a escola tradicional. Nós vamos discutir sobre essas questões de método, mas agora nós só vamos falar sobre isso. Então, assim, depende da forma com que o professor está dando o conteúdo, da forma com que o professor está inserindo a matéria, da forma com que o professor está lidando afetivamente com o aluno. Gravem muito bem essa palavra, afetivamente, porque isso está muito ligado, sim, à educação, à aprendizagem, né? Às vezes professores pensam que não, mas sim, a sua forma socioafetiva com o seu aluno, com o ser, porque nós não somos um ser só cognitivo, nós somos um ser socioafetivo, nós somos um ser motor. Então, se o método da escola não condiz a esse aluno, isso pode causar uma dificuldade de aprendizagem. Agora, vamos lá. Tanto na dificuldade de aprendizagem quanto no transtorno de aprendizagem, nós temos que ter uma coisa chamada reforço positivo. Só que no transtorno de aprendizagem, só o reforço positivo adianta? Não. Ou tem que ser reforço positivo junto com ajuda terapêutica e clínica, tá? Na dificuldade de aprendizagem já é diferente. O reforço positivo ajuda e muito o aluno. Então, o reforço positivo da família, o reforço positivo do professor, o reforço positivo do coordenador, o reforço positivo dos coleguinhas, né? Isso ajuda demais, porque eleva a autoestima do aluno. E isso faz com que o aluno consiga adquirir as habilidades e com competências e que o aluno avance, né, naquilo que ele está com dificuldade. Como além de todas essas dicas, a gente diferenciar... Bom, dei todas essas dicas, mas continuo não conseguindo diferenciar meu aluno ou meu filho, se ele tem dificuldade de aprendizagem ou transtorno, né, de aprendizagem. Como que nós conseguimos diferenciar isso? Através da intervenção psicopedagógica. O que é intervenção psicopedagógica? Feito por um psicopedagogo, só que a intervenção psicopedagógica, ela tem que ser juntamente com o fonoaudiólogo, que é muito importante, que é um ser, que é um profissional muito importante e que às vezes os professores acham e os pais, né, nós achamos que o fonoaudiólogo, ele serve só para tratar aquelas crianças que têm problema na fala, na dicção, e não é verdade. Por quê? Nós falamos e escrevemos através de quê? Através de fonemas. Fonemas são o som das letrinhas, o som que sai da nossa boca, o som da palavra. Quem é o profissional que trabalha com articulação da fala e com a sonorização de tudo que a gente está falando? O fonoaudiólogo. Esse trabalho que ele faz é muito importante, porque quando a criança começa a perceber que aquilo que ela está articulando e que ela está falando é de acordo com o que ela vai escrever, é daquela forma com que ela vai escrever, é aquele som que ela vai colocar no papel, que ela vai registrar no papel, ela começa a escutar melhor, a compreender melhor e o processo de alfabetização de aprendizagem flui, né? Então, primeira coisa, intervenção com psicopedagogo e fonoaudiólogo. Como que essa intervenção é feita? Vamos lá. Na dificuldade de aprendizagem, o aluno chegou para o psicopedagogo, o pai relatou os problemas, o professor mandou o relatório ou relatou os problemas também. O aluno fez várias sessões, lembrando que as sessões com o psicopedagogo tem que ser um período longo, tá? Então, ela não pode ser uma coisa que é feita durante uma vez por semana, durante 2 meses. Não funciona. A intervenção psicopedagógica tem que ser... ela tem que ser uma intervenção em período constante e ininterrupto,
tá? Não pode se interromper. Existe um período que pode ser de férias, de recesso, mas a criança que precisa, ela não pode ser interrompida, não pode haver essa interrupção, tá? Do processo da intervenção psicopedagógica, porque ela vai precisar demais para todas as áreas da sua vida. Tá, então vamos lá. Vamos voltar ao caso. Ela fez durante 6 meses o trabalho com o psicopedagogo. Aí, de repente, o pai chega na escola e o professor fala: nossa, como ele avançou. Como ele já está no nível da turma. Poxa, legal. Então, não precisa mais do psicopedagogo, não precisa mais do reforço escolar. Ele estava com uma dificuldade de aprendizagem. Agora, se for ao contrário, o aluno está lá há 6 meses, há 8 meses e há 1 ano, e o trabalho, houve avanço? Houve, mas não foi um avanço tão significativo, mas houve um avanço, né? Porque não tem como, há um avanço significativo, mas talvez não o tanto a nível da turma, a nível que se quer a turma, né? Que se quer aquela série. Poxa, então esse é um transtorno de aprendizagem. Então, essa criança tem que ser encaminhada pelo psicopedagogo para a área clínica, para essa equipe multidisciplinar que eu falei anteriormente, que é o psicólogo, o neuro, o fono, a fono e às vezes até o psiquiatra, para juntos fecharmos o laudo do aluno. Então, nós psicopedagogos não fechamos o laudo do aluno. Nós fazemos a intervenção e uma avaliação minuciosa para descobrir qual o tipo de transtorno do aluno. No laudo, nós especificamos sinais de disgrafia, sinais de dislexia, sinais de outros e o trabalho que foi feito na avaliação, qual fez a gente chegar a esses sinais, a conclusão desses sinais, entende? Então, assim, quem dá o laudo psicopedagógico é a área clínica. Não, quem dá o laudo do aluno, é a área clínica. O psicopedagogo, ele contribui com a avaliação e as intervenções, principalmente a avaliação que ele faz minuciosa pedagógica do aluno. Lembrando, professores, que o papel de vocês é muito importante, tendo em vista que vocês são quem trabalha, é o profissional pedagógico que trabalha com a criança. Vocês que estão com eles entre 4 e 5 horas por dia. Então, é vocês que sabem as competências e habilidades que eles conseguiram e não conseguiram, tá? Então, o que fazer? O que fazer quando a gente descobre, né? Quando a gente descobre se é um transtorno de aprendizagem ou se é uma dificuldade de aprendizagem. Primeira coisa, não julgar. Às vezes nós encontramos aquelas crianças com comportamentos terríveis, às vezes nós encontramos as crianças que fogem de algumas situações, crianças ansiosas, crianças tímidas, então nós temos que observar. Pais e principalmente professores, nós temos que observar, ter um olhar de pai, um olhar pedagógico, professores, para as crianças e acima de tudo humano, para saber que aquela criança está daquele jeito, está se comportando de tal forma, não é porque ela quer, não é porque pode ser alguma coisa que está acontecendo, né, com ela dentro dela ou pode ser alguma coisa fora que veio para dentro. Então, primeiro nós vamos observar. Aliás, primeiro nós não vamos julgar, nós vamos observar para depois agir. Papais, se perceberem algumas coisas diferentes, alguns pontos desses que eu citei nas crianças, o que vocês têm que fazer? Procure o professor, procure a escola, peça um relatório e vamos procurar a equipe multidisciplinar. Professores, se perceberem algo diferente no seu aluno, procurem primeiro a família, depois indique a família para um profissional de confiança, um profissional qualificado, para poder ajudar a fechar esse diagnóstico dessa criança. Tá joia? Bom, esse vídeo serve tanto para pais quanto para educadores, né? Para nós educadores, né? Se você gostou, compartilhe. Espero ter ajudado, tirando algumas dúvidas sobre o assunto. E até o próximo vídeo.